O que é formar uma cultura? Você age de acordo com a cultura que você tem. Você fala de acordo com a cultura que você tem. Você expressa, você anda. As suas palavras, as suas expressões é de acordo com a cultura que você carrega. Mas como se forma uma cultura? Você colhe informações que entram para a sua mente e se tornam conhecimentos. O conhecimento aprofunda na sua mente e vejam bem, vamos chegar, sejam bem-vindos. Recomeçando, acho que pode ficar à vontade. Recomeçando, nós absorvemos conhecimentos para a nossa mente através das informações que nós colhemos, através dos exemplos que nós pegamos das pessoas, e assim nós vamos juntando essas informações que se tornam conhecimentos. O conhecimento, parte desse conhecimento, aprofunda em nossa mente e passa a fazer parte da nossa cultura. E a cultura aperfeiçoada, ela aprofunda-se mais uma parte e aí se torna o que nós chamamos sabedoria do nosso espírito. Então vamos, fazendo uma análise dessa situação, podemos concluir que o meio, as informações que colhemos, os conhecimentos que obtemos, faz a nosso jeito de ser, forma a nossa cultura, forma a nossa personalidade, forma a nossa pessoa. Mas vejam bem, há informações que entram na nossa mente e não se tornam cultura. Há conhecimentos que nós obtemos que não se tornam cultura. Por quê? Porque nós desprezamos os conhecimentos. Aquele conhecimento que é importante para você, ele vai adentrar o seu espírito. Tem conhecimentos que vocês guardam, que vocês nunca vão esquecer na vida. Mas por que não vão esquecer? Porque aprofundou, se tornou uma cultura dentro de você. E assim, nós falamos que a aula de desenvolvimento de mediunidade é uma aula de formação de cultura, porque conhecimentos novos vão chegar à sua mente. E esses conhecimentos novos vão ser absorvidos pelo seu espírito, pelo seu eu interior, podemos assim colocar, e vão modificar a sua cultura, seu jeito de ser. Você vai pensar diferente. Aí você, tendo uma nova cultura, você vai ter uma visão diferente do que é a sua vida. E aí eu te digo, o seu sentido da vida vai ganhar uma amplitude maior. O seu objetivo de vida vai ter uma amplitude maior. E assim, nós colocamos que o nosso círculo de visão se torna maior. O nosso círculo de compreensão da vida se torna maior. Algum tempo eu conversava com uma pessoa que me falava, eu vejo a vida muito sem sentido. A gente nasce, cresce, as pessoas da família morrem, a gente morre também. Eu não vejo muito sentido nisso não. Não, de fato. Se você pensa dessa forma, de fato, não vai ter sentido mesmo não. Não vai ter sentido para você e não vai ter sentido para ninguém. Porque o objetivo de tudo isso, o objetivo de Deus Pai Todo-Poderoso é muito mais do que você está conseguindo compreender. E o que você precisa, na verdade, é compreender o que está por trás daquilo que você consegue ver como um círculo limitado. Então vamos fazer essa compreensão e nesse dia de hoje eu digo a vocês, Deus Pai Todo-Poderoso tinha um objetivo muito maior do que colocar pessoas para nascerem, crescerem, morrerem os seus corpos e o espírito voltar de novo e ficar esse círculo constante. O objetivo de Deus é muito maior. Quando a pessoa vem para um espírito vem para reencarnar, quando o espírito vem para que a pessoa possa renascer, como assim colocamos na cultura comum, devemos compreender que existe um processo técnico realizado. Vejam bem, todos os espíritos têm uma morada nos planos espirituais. Ninguém morre e fica espalhado pelo mundo. Não existe mundo desorganizado no universo de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, estando em um local, uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, um local onde esse espírito vive, é designado a ele uma oportunidade de reencarnação. Quando ele vai reencarnar, a espiritualidade mostra para ele, olha, essa aqui vai ser sua mãe, esse vai ser seu pai, esse aqui vai ser seu irmão, você vai nascer nesse círculo familiar e você vai estar nessa comunidade de pessoas com quem seu espírito já teve conhecimento, já teve correlações anteriores.
E aí se define então o processo de reencarnação desse espírito, e você nasce então nessa família. Estando então em processo para a reencarnação, o seu espírito é levado para se instalar dentro de um feto. Aí você pergunta, mas o espírito tem 2 metros de altura, como que ele vai entrar dentro de um feto que é 10, 15 centímetros? Aí eu te digo, o feto é matéria biológica, é de uma natureza diferente da natureza da composição molecular do corpo espiritual. O espírito é de matéria etérica, né, matéria espiritual, e ele é introduzido dentro de um outro campo vibratório, dentro de outra matéria, que é a matéria biológica, e aí a redução do corpo espiritual, desse espírito, para que ele se introduza dentro do feto. E estando nesse processo de introdução anteriormente a isso, ele é levado para o processo de sono cultural. O que é o sono cultural? Apaga-se da memória dele todas as lembranças da vida passada. É por isso que nós não conseguimos lembrar de onde vimos, de onde estamos vindo, de onde estávamos. Eu não lembro de vida passada. Não, você não lembra porque o sono cultural suprimiu ali todas as suas lembranças. E vejam bem, aí o feto nasce com espírito e compõe-se, né, com esse espírito já dentro, e aí nasce-se a criança que se torna jovem, se torna adulto e se vai para as idades posteriores. E vejam, o espírito, ele não tem lembranças da vida passada na formação da sua nova personalidade. Ele vai renascer na Terra, e quando ele renasce na Terra, ele está formando uma nova personalidade. Então eu sou uma nova personalidade agora. Eu tive reencarnações passadas, então quer dizer, eu tive outras personalidades em vidas passadas. Mas o espírito é o mesmo, a natureza do espírito é a mesma. Se o espírito tem natureza preguiçosa, ele era preguiçoso na personalidade passada, na reencarnação passada dele, e vai ter natureza preguiçosa nessa reencarnação também, porque está na natureza do espírito. Se ele é limitado, se ele é sem senso de luta, se ele não é perseverante, vai refletir na natureza espiritual dele. Se ele é um espírito aguerrido, determinado, não teme obstáculos, é um espírito que quer vencer, quer descobrir, quer aprender, quer somar conhecimentos, então ele já traz isso na natureza do espírito dele, e ele parte, ele chega nessa encarnação com esse ímpeto, né? Com essa vontade, com essa natureza da mesma forma. Então nós somos o prosseguimento das vidas passadas quando se trata da natureza do nosso espírito. E nós tivemos várias personalidades. Em cada reencarnação que o nosso espírito teve, é uma personalidade que você tem. Então nós estamos vivendo aqui uma nova personalidade. Vamos desencarnar, voltamos para o plano espiritual, mas a natureza do nosso espírito é sempre a mesma. Então vejam bem, você cresce e passa por novas experiências na sua reencarnação. Nessas experiências você vai colher conhecimentos, e os conhecimentos são trazidos para o seu aperfeiçoamento. Existe uma lapidação espiritual processando dentro da sua vida. Você passa por sofrimentos. Aí você pensa, mas por que as pessoas têm que sofrer? Por que as pessoas têm que ser felizes de um lado e outras têm que ser tristes do outro? Aí você analisa a sua natureza. Primeiro, por que eu estou nessa comunidade? Eu tenho um laço com essas pessoas que estão na minha cidade. Tem um laço espiritual entre nós, porque senão não estaríamos aqui. O que eu preciso melhorar dentro de mim mesmo? Porque nas vidas passadas eu fui agressivo, eu prejudiquei pessoas, e essas pessoas que foram prejudicadas guardam mágoa de mim, do meu espírito, guardam mágoa daquela personalidade da vida passada, que é o meu espírito. Aí a vibração mental daquela pessoa contra aquela personalidade chega ao meu espírito hoje. Por quê? Porque quando se vibra na direção do espírito que está dentro daquela personalidade, onde o espírito estiver, a vibração vai chegar. Aí você faz um peso kármico, um peso mental negativo, uma carga mental negativa, e está na direção do nosso espírito. Aí você está sofrendo, eu vou para conseguir as coisas e não dão certo. Eu organizo a minha família vira uma confusão danada. E assim se vai, né, a nossa vida. Aí você analisa, o que eu preciso para melhorar? Aí eu te digo, lapidar o seu espírito. Tem coisas dentro da sua natureza espiritual que precisam ser modificadas.
para que você possa aliviar os obstáculos que virão no seu caminho. E aí está os principais pilares da libertação de um ser: a humildade, a bondade, a verdade, a honestidade. Existem coisas que têm que estar dentro do espírito, porque vejam bem, existe aquilo que é bonito aos nossos olhos, de pessoas físicas, mas os olhos da espiritualidade maior são muito mais criteriosos do que os nossos olhos. Aí a gente olha para a pessoa, nossa, ela é uma pessoa boa, é simples, é humilde, só que os mentores estão vendo, aquele espírito, ele está melhorando, mas é um espírito rebelde, agressivo, é um espírito que se der poder a ele humilha o outro, é um espírito que se der dinheiro para ele desvia, né? É um espírito que se der uma vida fácil para ele acomoda. Então ele tem que ter vida difícil, tem que faltar comida na mesa dele para ele correr atrás para ganhar, porque senão ele acomoda, ele tem tendência à comodidade. A pior doença de um espírito é a preguiça, é a comodidade. Então os mentores já veem, tem que passar por isso, tem que passar por aquilo outro. Não está nos vendo, né? Da forma como a gente vê. Eles não veem de uma forma mais técnica, mais criteriosa. Aí você pergunta, nossa, aquela pessoa começou a melhorar de vida, agora aparece uma doença. O que é essa doença? É um teste. Vamos testar para ver como ele reage diante de uma dificuldade. Aí ele revolta contra as pessoas, revolta contra Deus. Aí está vendo? Ele não tem estrutura para suportar os ventos que sopram contra ele. Então aí, deixa a dor ensinar. A dor vai apertar ele, e aí ele vai pedir socorro. O pedido de socorro é um ato de humildade. E aí ele vai ver, ele vai perceber que ele não vive sem os outros, que as pessoas que só têm valor para ele quando retribui alguma coisa, quando é útil, quando tem prestabilidade a ele, né? São as pessoas que agora irão socorrê-lo. Porque existem pessoas, a natureza humana nos faz ver muito isso aqui. As pessoas só são úteis se tiver prestabilidade. É útil para você, só tem valor para você se te prestar em alguma coisa. Se ela não te presta, né, ela não serve. Não merece sequer seu cumprimento. E aí você vê, então, como você analisa as outras pessoas, os espíritos das outras pessoas. Aí vem a espiritualidade maior enxergando, está vendo? Ele é conveniente, ele não tem amor ao próximo, ele não olha para as pessoas como irmãos que precisam vencer, ele não se compadece das limitações do outro, ele não preocupa se o outro está passando fome ou dificuldade, porque às vezes o obstáculo que a pessoa está passando, você remove com um sorriso, porque a pessoa precisa de força para passar, ela já está quase vencendo, a força está acabando, aí chega você e dá um sorriso para ela, essa pessoa se sente estimulada, você cumprimenta ela, ela se sente fortalecida, aí ela motiva e vence o obstáculo. Às vezes você dá um cumprimento, tudo é importante no relacionamento, na troca de energia que nós vivemos. Então é importante você analisar por esse detalhe. Não condicionar as pessoas à prestabilidade que lhe serve. Não condicionar as pessoas a só valer para você se for útil, né? Vejam bem, então a espiritualidade faz essa avaliação de nós mesmos, né? Qual a sua forma de conviver entre as pessoas? Porque lembre-se, nós estamos na escola, os nossos instrutores, os nossos professores, que é a espiritualidade maior, está numa escala maior nos observando e nos conduzindo. Os alunos ali têm que aprender a lição para poder vir para a escala de cima. Como o aluno vai passar para o pedestal de cima da evolução, se ele não venceu as provas do pedestal de baixo onde ele está? Temos que vencer essas provas. Aí eu digo a vocês, que temos sim que lapidar o nosso espírito, temos que lapidar a nossa personalidade, temos que lapidar nosso espírito, a nossa natureza espiritual. Temos que melhorar, tem que existir progresso no nosso ser. Então vejam bem, por mais que as pessoas sejam ruins para você, se por mais que sejam grosseiras, sejam ingratas, retribua com prestabilidade. Não pela conveniência, mas pela educação do seu espírito. O seu espírito está em processo de formação.
O seu espírito tem batalhas individuais para vencer dentro dele próprio, dentro do seu progresso espiritual e dentro da sua programação reencarnatória. Então você seja útil o tempo todo. Ah, mas ele fala mal, ele precisa sofrer. Veja bem, deixe essa avaliação para a espiritualidade maior fazer. Não cabe a nós julgar e condenar. Você não sabe o que aquela pessoa passa, você não sabe a carga que ela carrega. O nosso papel é facilitar a vitória dos outros. Você cresce fazendo os outros se tornarem vitoriosos. Se você é vitorioso na sua reencarnação, eu sou vitorioso também, porque eu estou do seu lado. Eu te ajudei, eu caminhei do seu lado. Se você foi vitorioso na batalha kármica que você tem, então eu também sou vitorioso porque estou do seu lado dando força. É assim que os espíritos vencem. É assim que os grandes espíritos pensam. E é assim que nós temos que pensar também. Do contrário, nós vamos ser sempre alunos bitolados no mesmo curso. Vocês já ouviram falar, se fala muito, né, na doutrina espírita, do círculo da besta. O que é o círculo da besta? É o aluno que não consegue se aprovar para o curso seguinte. Ele fica sempre rodando ali, com os mesmos erros, com as mesmas práticas, com as mesmas limitações, com a dificuldade de aprender, a dificuldade de evoluir. Então eles falam, é o círculo da besta. A besta é o espírito que não aprende, fica circulando entre a dor e as dificuldades a vida toda. Ele sai de uma encarnação, repete aqueles erros, reencarna de novo, repete os mesmos erros da encarnação passada, ganha outra reencarnação, torna a repetir de novo. É o círculo da besta, que não consegue aprender mesmo com a dor. Aí a espiritualidade vem, vamos botar mais dor? Se a dor que está tendo não é suficiente para mexer na consciência dele, para alterar o plano de consciência que ele se estabeleceu, vamos colocar mais dor. Aí quem sabe ele grita de socorro e se abre para uma consciência melhor. Vejam bem, esse é o progresso que nós buscamos, esse é o sentido que Deus Pai Todo-Poderoso colocou nesse universo. Estamos em uma escola de aprendizado. E aí a gente pensa, mas eu não acredito muito no mundo dos espíritos. Né? Será que tem espírito mesmo? A gente é espírito mesmo? Eu não vejo muito sentido nisso. Eu nunca peguei no espírito. Meu irmão, um seu ente querido já faleceu. Um avô, uma avó, um tio, um irmão, um parente. Onde ele está? Ele acabou? Uma pessoa me falou isso, eu conversando com a pessoa, eu não vejo muito sentido. Não, é perfeito. Eu perguntei, já faleceu alguma pessoa da sua família? Já. Onde que o espírito dela está? Ela está com Deus. Mas se o espírito dela está com Deus, é porque o espírito dela existe. Não existe? Existe. Se o espírito dela existe, o seu também existe. O dos outros existem também. E Deus, ele é carne e osso ou ele é espírito? É espírito. Então você acredita no espírito. O que está precisando, o que você está necessitando no momento, é de um raciocínio. Vamos raciocinar. Vamos pensar melhor em cima disso. É você falar, né, que não acredita nas coisas porque você não consegue raciocinar sobre elas. Então vamos raciocinar. E aí, estava mostrando para essa pessoa a dificuldade que ela tem para compreender as coisas. Então nós temos que compreender porque existe uma verdade. Além da nossa visão, existe uma verdade. E essa verdade é o mundo espiritual. São os mentores que estão nos vendo o tempo todo. Como Jesus falou no Evangelho aqui, no início. Né? Porque tudo que está escondido será visto. Na verdade, não existe nada escondido. Está escondido diante do olho biológico, o olho físico. O olho biológico, você está num local sozinho. Nossa, tem um dinheiro ali, ninguém está vendo, ninguém vai dar conta, não tem ninguém olhando aqui, eu vou pegar para mim. Opa, está ali, ó, é um casal ali, ó, não tem ninguém olhando, vamos fazer aqui um adultério, vamos fazer uma atitude aqui que ninguém está vendo. Como ninguém vai saber, eu não vou contar, você não vai contar, vai ficar escondido mesmo. Aí eu digo a vocês, está uma plataforma de milhões de espíritos sobre a sua cabeça vendo tudo. E quando você desencarnar, você vai ver que tudo aquilo que você estava fazendo estava sendo visto sim. E que os outros vão perguntar para você, você viu aquilo ali que você fez? Você viu a impregnação que você fez? Você viu a dívida moral que você fez? Pois é, agora você não vai poder ficar no meio da gente aqui não, nós somos felizes aqui nessa plataforma de luz, você não pode ficar aqui.
Porque você tem uma dívida moral pesada, você tem uma carga kármica pesada, você vai ter que ficar lá embaixo. Está vendo aqueles espíritos negros ali arrastando? Ali vai ser sua morada. Porque lá é morada daqueles que não têm moral. Aqueles que escolheram o caminho errado. Aqui você não pode ficar no meio da gente. E aí, mas eu vou pedir perdão a Deus. Você não tem que pedir, você pode pedir perdão a Deus à vontade, Deus te perdoa. Meu irmão, você está perdoado. Você tem agora que tirar de você a impregnação que você pegou com o seu ato. E quando você terminar de tirar, você vem para perto de mim. E aí tem bilhões e bilhões de espíritos nas camadas inferiores tentando tirar a impregnação negativa, para subir para a escala da luz. Porque vejam bem, quando se pratica um ato de efeito moral inferior, de qualquer aspecto, você está se ligando à camada energética que aquele ato promove. Todas as atitudes são conduzidas por um teor vibratório, é conduzido por uma energia. Se você pensa positivo, coisas boas, você está na conexão da energia vibratória de luz. Se você pensa negativo, qualquer que seja, você entrou naquela frequência vibratória. É imperceptível para o sentido humano, é imperceptível para o sentido físico, porque a nossa matéria biológica é grosseira. Mas a sua casa mental, o seu campo mental registra aquela energia. E aí ela está dentro do seu espírito. Você não sabe, ela está dentro do seu espírito. Quando você desencarna, você não consegue ser levado para as dimensões de luz, porque lá a densidade vibratória é muito leve, é muito suave, é muito pura, e a sua mente está contaminada. Tem cargas vibratórias, tem registros mentais negativos, tem conexões negativas, está escura, está preta, está conectada nas plataformas de baixo. Ah, mas eu não quero ficar lá, mas você está conectado lá. As energias se atraem pela afinidade, você pertence àquele mundo. Quando você se soltar de lá, você vem. É assim que funciona. O que nós temos que analisar, que vocês têm que pensar é o seguinte: existe uma ciência espiritual, muito técnica e muito pura, funcionando em todo o universo. Não é porque a gente não compreende, não é porque muitos não compreendem, que ela vai deixar de existir. Não é porque você não quer compreender que a verdade vai deixar de existir. Ela vai existir com a sua compreensão ou sem a sua compreensão. E nós vamos ter que passar por ela. Então eu digo a vocês, o sentido que nós damos à nossa vida, né, está dentro de nós mesmos. E temos que ter sentido. Busque sentido para a sua vida. Tem uma causa para você defender. Tem um projeto para você trabalhar. Então, aqui na casa, vocês vêm participar de um grupo social. É um grupo social porque somos um grande número de pessoas. Você está correlacionando entre as pessoas, você está participando de um grupo social. Você está participando de um grupo de espíritos em processo de evolução. Então, a grande quantidade de pessoas que somos caminhando para Deus Pai Todo-Poderoso dentro de uma cultura técnica espiritual. Sem misticismo, sem achismos, sem fantasias. O mais importante é você vencer sem fantasia. Eu preciso fazer isso. Não, você vai fazer pelo costume dos outros. Ah, meus avós, meus pais faziam. É costume. Nós trabalhamos, é dentro da ciência espiritual, é dentro do teor vibratório, é dentro daquilo que nós chamamos da física espiritual. Tem que ter resultado técnico, tem que ter resposta técnica para nós, para que seja verdadeiro. Então vocês vão trabalhar e vão caminhar dentro de um posicionamento técnico mais seguro. Tem conhecimentos que vocês vão obter adiante, porque o que nós estamos passando para hoje, para vocês, é conhecimento básico. Tem os conhecimentos técnicos que vocês vão adquirir nos cursos de cada consagração. Então vocês vão conhecer mais do mundo espiritual e vocês vão perceber que o mundo é espiritual, que a influência que nos rege é espiritual, que a nossa mente, ela capta influências positivas e negativas, como uma onda, como uma televisão que absorve imagens e absorve sons a todo instante. Vocês vão conhecer como funciona o plano de consciência que nós vivemos. E isso é importante que a gente faça. Então nós não podemos nos fechar naquilo que nós chamamos de ignorância espiritual.
Eu não vou compreender, porque se eu não compreender, eu sou inocente porque eu não sabia. Isso é a pior ignorância que tem. Porque a verdade, como disse a vocês, ela vai existir e a verdade vai te cobrar da mesma forma. Não podemos nos esconder dentro ou atrás do véu da ignorância, porque isso para a espiritualidade não tem valor. Se você tem um poder de raciocínio e a cultura e a informação lhe foi dada e você não quis absorvê-la, foi da sua própria vontade. Porque conhecimentos são colocados na terra o tempo todo para revelar a verdade que existe além dos nossos olhos. E é isso que nós precisamos compreender. E assim, voltando à parte inicial que eu falei para vocês da cultura, estabeleça para vocês uma cultura verdadeira. Eu sou um espírito, eu preciso evoluir, eu preciso me ajudar, eu preciso ajudar as outras pessoas, eu preciso ter produtividade produtiva, ou produtividade positiva, eu digo. Preciso ter uma produtividade maior para mim mesmo. Eu preciso ter uma produtividade ajudando as outras pessoas e principalmente dentro do meu campo de conhecimento espiritual. Eu preciso conhecer mais. Preciso saber como que os espíritos vivem do outro lado. Eu preciso saber como que as pessoas são quando morre o corpo físico. O que acontece com ela quando ela chega no plano espiritual? Para onde ela vai? Como ela vive? Como eles conversam? Como eles se alimentam? Como eles moram? Eu preciso saber, porque eu vou passar por esse caminho. Eu preciso saber como que se faz para ir para a dimensão da luz e não ir para aquela dimensão negra, das trevas que eu sei que existe. Então eu preciso saber disso tudo para me encaminhar na estrada certa. E essa verdade que eu falo para vocês, ela existe. Né? E nós temos que buscá-la para a nossa própria segurança e para a nossa própria evolução. Então não se dorme, né? Não se dorme enquanto as coisas acontecem. Né? A gente não descansa enquanto os outros trabalham. Né? Lembre-se disso. Não podemos nos qualificar como acomodados e preguiçosos. Vamos nos qualificar como produtivos, determinados, interessados. Vamos nos qualificar como cientistas. Eu quero compreender, eu quero saber. Se eu morrer, para onde eu vou? O que eu vou ver do outro lado? Como a minha mente vai estar? E quando eu encontrar as pessoas que eu conheci, né? Como que eu vou falar com elas? Como que elas conversam lá? Então, isso é verdade. Isso é uma verdade. E nós temos que saber. E temos que saber porque é nossa segurança. Bom, graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, então vamos dar por encerrado a primeira parte desse trabalho de hoje. E assim fico feliz de saber que vocês são determinados. Que vocês não vão se esconder através do véu da ignorância e não vão ser espíritos acomodados, porque a doença da preguiça, da acomodação, é a dor do espírito, né, nos passos seguintes da sua evolução. Ou melhor, nem evolução, né? A comodidade, a preguiça é a dor que o espírito vai sentir adiante na sua caminhada, caso ele não tenha progresso. Graças a Deus. Agradeço a vocês pela oportunidade desse trabalho. Graças a Deus.